Muito bem, lindinhos e lindinhas, estamos de volta. Já demos o tempinho aí para você abrir o texto, para você pegar suas canetinhas, ok? Então, vamos fechar esse nosso estudo sobre o regimento interno, pegando dos artigos 91 até o 103, que foi a porteira que a gente abriu quando começamos a estudar lá a etapa 4. Se não nos falha a memória, nós anunciamos lá que o estudo seria do artigo 83 até o 103. Acabamos que fizemos o estudo até o artigo 90, o artigo 90 que fala quais são as atribuições do corregedor das comarcas do interior. Lembrando que se na prova houver uma pergunta chamando o corregedor das comarcas do interior de corregedor geral das comarcas do interior, tá errado. Não é corregedor geral das comarcas do interior, é tão somente corregedor geral. Tudo bem? Então, como já dissemos, vamos inaugurar esse estudo, essa nossa última etapa do estudo, a partir do artigo 91. Esse artigo 91, ele inaugura o capítulo 7, aqui do texto do regimento interno, que vai falar sobre as seções. E você vai ver lá no artigo inaugural, no 91, que compõe o Tribunal de Justiça a seção civil de direito privado, a seção civil de direito público, as seções cíveis reunidas, além da seção criminal. E o artigo 91, ele tem alguns parágrafos, estou aqui de ladinho porque o texto está aqui aberto para mim em uma outra tela, então estamos aqui de ladinho para poder eu olhar para vocês, ainda que indiretamente, e ao mesmo tempo acessar o texto aqui na nossa tela. Então temos, olhando aqui o texto do regimento, ele tem o artigo 91, melhor dizendo, ele tem 5 parágrafos, e o primeiro parágrafo ele vai falar da composição. Qual é a composição da seção civil de direito público e a seção civil de direito privado? Eu acredito que você esteja aí com sua canetinha, com seu marca-texto. Se você fez para você aí um textinho com as linhas, como a gente tem aqui vários, se você vai lá no passeidireto.com, você vai ver várias leis secas. A Pro colocou lá, tipo uns mini caderninhos de leis secas, desculpa, para vocês estudarem. E se você fez aí um texto do regimento com as linhas embaixo, ou deixou espaço para você escrever, pega esse texto agora, destrincha isso. Ou se você não tem nenhuma coisa nem outra do que eu acabei de falar aqui, pega aí sua folha de caderno, seu bloquinho especial, onde você está anotando só aquela síntese que você vai levar para o dia lá da prova, para ficar revisando até a hora do portão entrar. Isso se é, né, do seu costume fazer isso. Eu não digo faça e não digo que não faça. Por quê? Porque aí tem dois lados. Eu acho bom levar um caderninho desse, porque você não fica ocioso, porque geralmente a gente chega cedo no local de prova, a gente chega 40 minutos, uma hora e meia antes do portão abrir. Claro que você vai fazer isso, porque, querida, o diabo é sujo, a lei da gravidade só não joga para baixo. A gente vai colocar a arma na mão do mal? Não. A gente vai vacilar para que um imprevisto se ponha na nossa frente? Também não. Então, assim, como eu estava falando, levar um caderninho desse, um vizinho desse, de um lado é bom. Um instantinho só. Prontinho, voltamos. Talvez você escute aí durante as aulas alguns barulhinhos aqui, oriundos da parte externa aqui do local onde a gente está gravando, que a gente está gravando também fora do horário que a gente costuma separar no dia para falar com vocês aqui no vídeo. Porém, como o tempo urge, nós abrimos essa sessão de gravar também fora do horário para poder colocar essa etapa 5 no ar para vocês, a tempo de vocês estudarem. Mas enfim, como eu estava dizendo, ter aí o seu caderninho e usar esse caderninho de visu no dia da prova, um lado é bom, porque
você não fica lá ocioso, me esperando 1 hora e meia o portão abrir. E segundo, que é também uma oportunidade de você dar aquela última revisada, principalmente naqueles assuntos aonde cai prazo, naquelas formulazinhas da matemática, naqueles macetes que o professor aí das matérias de cálculo, matemática, raciocínio lógico, estatística, contabilidade, a depender de qual concurso você for fazer. E vou mostrar aqui para vocês, ó, vocês vão ver invertido aí, né? Mas dá para ver aqui, né? O T, o J, o B e o A. Aí você vai se surpreender do lado pro. A senhora também tem um caderninho, sim, lembra que eu disse para vocês? Uma vez alguém disse que um professor é um eterno estudante. Um dia alguém me disse que um professor é um eterno estudante. Eu ainda não me sinto digna desse título, ainda não me sinto digna de ser chamada de professora, mas eu entendo que para ensinar, primeiramente eu tenho que me assentar à cadeira do aprendiz. É por isso, é claro que a gente tem aqui nosso caderninho super especial, que a gente vai aqui se enchendo, se enriquecendo para poder enriquecer vocês aí do outro lado, belezinha? Então, fechando esse parênteses, voltemos aqui ao artigo 91, parágrafo 1º. Como eu estava dizendo, pega aí tua caneta, pega aí seu marca-texto, um instrumento que você desejar no momento e destrincha isso. Primeiro você vai colocar seção civil de direito público. Você vai colocar aí, ela é constituída dos desembargadores, membros da 2ª, 3ª e 5ª Câmara Cíveis. 2ª, 3ª e 5ª Câmara Cíveis. Seção civil de direito público. 2ª, 3ª e 5ª. Seção civil de direito público, para ficar mais fácil ainda. 2, 3, 5. 2ª, 3ª e 5ª CC, Câmara Civil, certo? E agora de direito privado. Se a gente já falou 2, 3 e 5, sobrou quem? Sobrou 1 e 4, beleza? Então, a seção civil de direito privado vai ser composta pelos desembargadores e integrantes da 1ª e 4ª seções cíveis, ok? Mais um minutinho aqui. Prontinho? Desculpa essas interrupções, mas elas foram necessárias para a gente fazer aqui alguns ajustes. Enfim, recapitulando. A seção civil de direito público é composta pelos desembargadores integrantes da 2ª, 3ª e 5ª Câmara Cíveis. E a seção civil de direito privado é composta pelos desembargadores integrantes das 1ª e 4ª Câmaras Cíveis, mas não só 1ª e 4ª. Não só 1ª e 4ª Câmaras Cíveis. Existe também a turma civil da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano. Você vai se surpreender do outro lado. Como assim Extremo Oeste Baiano? Querido, a Bahia é outro nível. A Bahia é um país. A Bahia é sui generis. A Bahia é que nem a duplicata. Ela é sui generis. Enfim, a seção civil de direito privado, guarda aí. Além dos desembargadores integrantes da 1ª e 4ª Câmara Cíveis, tem também a turma civil da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, cujos desembargadores também integram a seção civil de direito privado, correto? Enfim, e o parágrafo 2º, ainda dentro do artigo 91, vai dizer que os 14 desembargadores mais antigos de cada seção civil vão integrar as seções cíveis reunidas. Olha aí, outra coisa importantíssima para você fazer um destaque, de preferência escrevendo, porque eu lembro que falamos para vocês nesse estudo que deixaremos o material com alguns pontos em branco para vocês preencherem. Apesar de eu não estar falando aqui com vocês
somente no áudio, vocês estarem ouvindo aqui uma narração dentro de um slide, mesmo assim não perde, não descontinua a cadeia, certo? Dá uma pausa aí se você quiser, se liga agora no parágrafo 2º no texto e anota isso. Os 14 desembargadores mais antigos de cada seção cível é que vão integrar as seções cíveis reunidas. Os 14 desembargadores mais antigos de cada seção cível vão integrar as seções cíveis reunidas, certo? E o restante do parágrafo diz, seguindo-se a lista de antiguidade de cada órgão nos casos de substituições. A primeira parte desse parágrafo 2º é a mais importante. Escreve isso, grava no coração e leva para a prova, porque se cair lá, você já vai saber, ok? Já estamos com 11 minutos aqui de estudo. Como gostamos de deixar aqui o padrão de 10 minutos para cada aula e já estouramos isso, então daqui a pouquinho a gente volta continuando aqui. Tchauzinho!